Olá a todos. A Marta parece que finalmente está se despedindo da seleção brasileira. Já se despediu várias vezes, mas parece que agora é definitivo. E sempre que ela se despede, ela pede apoio, reconhecimento, carinho às meninas do futebol feminino, à seleção brasileira feminina. E eu fico aqui pensando cá com os meus botões, o que ela quer dizer exatamente por apoio ao futebol feminino? Em outras palavras, em que patamar deve figurar o futebol feminino para que ela possa dizer: "Não, agora sim, ele tem o apoio que eu sempre sonhei, que eu sempre cobrei. Agora sim ele está no patamar que eu quero". Que patamar é esse para que ela possa chegar e dizer: "Finalmente atingimos o reconhecimento e o apoio que merecemos"? Quando ela fala em apoio, ela quer exatamente se referir a quê? Deixa eu tentar desenvolver melhor essa minha pergunta. Se nós voltarmos no tempo, na Copa de 50, que o Brasil foi vice, né, no Maracanaço, 58, em que o Brasil foi campeão, 62 foi bicampeão, os jogadores brasileiros tinham o carinho, o reconhecimento, até a idolatria do público em geral, mas eram praticamente amadores, não tinham, em termos financeiros, o sucesso que hoje em dia qualquer jogador de um time mediano do Brasil tem sucesso financeiro. Qualquer jogador razoável, hoje em dia de Série B, ganha 100 mil por mês. Né? São cifras inimagináveis na época de Didi, Newton Santos, Bellini, enfim, Garrincha, do próprio Pelé, que estava surgindo. Né? Enfim, são jogadores que fizeram a história, construíram a história do futebol masculino do Brasil e que, embora tivessem reconhecimento da sociedade, do público em geral, não viram em termos financeiros toda essa glória. Não atingiram patamares financeiros que pudessem se equivaler ao que hoje eles teriam, caso ganhassem hoje. Né? Caso estivessem vivendo nos dias de hoje e fossem campeões mundiais hoje. Eles teriam, em termos financeiros, uma vida infinitamente mais abastada. Enfim, então não é raro a gente ver aí jogadores famosos que foram campeões até mundiais e que tiveram um final de vida com dificuldades financeiras. Não porque esbanjaram o que ganharam, é porque não ganharam realmente o suficiente para se manter ao longo da vida, né? Porque a vida de um atleta de futebol é relativamente curta, né? Como de um atleta olímpico também é. Então, a maioria dos ex-jogadores dos anos 60, 50, enfim, viveu em dificuldade depois que abandonou a carreira. Né? Foram poucos que conseguiram realmente a chamada independência financeira, que a gente tanto escuta quando um Endrick da vida vai para o Real Madrid com 17 anos, 18 anos, ele conseguiu sua independência financeira. Ele não precisa nem jogar no Real Madrid, ele já pode se aposentar, que a vida dele está ganha. Certo? O Vinícius Júnior, quando foi anunciado pelo Real lá atrás, ele nem precisava estrear, ele podia se aposentar, que ele estava milionário o resto da vida. Enfim, então, para você ver que hoje a vida de um jogador de futebol que se destaca, né, é muito mais recompensada financeiramente do que há 50, 60, 70 anos. Então, o que eu quero dizer é que esse apoio, vamos dizer assim, financeiro principalmente, é algo relativamente recente, de poucas décadas para trás. Não é algo que começou eh, junto com o futebol. O futebol foi amador por muitas décadas, né? Quando a televisão começou a transmitir jogos para todo mundo na Copa de 70, né? Aí que começa a ter um pouquinho mais de melhoria eh, em termos financeiros, nas excursões, as Copas Intercontinentais, torneios intercontinentais que havia com muita frequência nos anos 60 e 70, enfim. Começa nos anos 80 aí com mais sul-americanos indo jogar no futebol europeu.
começa o intercâmbio maior, né? O mundo árabe, entre aspas, também, começando a contratar lá nos anos 80, anos 90, melhorando a vida de muitos jogadores. Mesmo assim, foi algo lento e gradual. Lento e gradual. Nós não tínhamos uma cobertura de televisão como nós temos hoje. Hoje, você consegue assistir a todos os jogos do seu clube em todas as competições. Inclusive, você pode assistir a todos os jogos de qualquer grande clube do mundo, se você puder, tiver os canais corretos, né? Enfim, o velho e bom IPTV lá, enfim, deixa quieto. Você consegue assistir. Eu sou fã do Barcelona, então você pode assistir a todos os jogos do Barcelona que você quiser. Coisa que no passado não acontecia, você não podia, você não conseguia, você não tinha acesso aos jogos do seu clube, né? Não passava, não tinha TV fechada, né? Enfim, na Globo não passava em TV aberta jogos do Rio de Janeiro, só quando jogava fora. Mesmo assim, dos anos 80 para cá. Então, para você ver que essa facilidade de você assistir aos jogos do seu clube, você assiste a treinos, se você tiver lá o YouTube lá do seu clube, você pode assistir aos treinos. É, todos os gols, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo da vida são documentados, tem imagens. Todos os jogos do Cristiano Ronaldo são documentados. Há imagens, você acha no YouTube tudo. O Pelé, você tem uma noção do que ele foi, porque uma fração de seus jogos foi filmada. Garrincha, coitado, nós temos uma noção da grandeza dele, porque há poucos registros de seus jogos em relação ao total de jogos que ele realizou em alto nível. Ele teve um auge ali mais ou menos de 57 a 62, 63. 5, 6 anos de auge. E a gente tem muito pouca imagem, né? Poucos registros de 5, 6 anos de auge do Garrincha. São sempre as mesmas imagens, dando drible no cara do Vasco, os jogos da Copa de 62, de 58. Fora isso, nós não temos jogos do Cariocão de 58, 59 pelo Botafogo, em que certamente ele arrebentou e fez jogadas maravilhosas. Nós não temos, né? Porque era tudo muito incipiente, as coisas foram progredindo lento e gradualmente. Inclusive, hoje em dia, com o advento das SAFs, o futebol brasileiro masculino de clubes tem tido uma evolução muito grande nos últimos anos. Você vê Luiz Soares veio jogar aqui, né? O Botafogo trouxe técnico de Premier League. O Botafogo gastou 300 milhões agora na janela. Botafogo que há 3, 4 anos estava falido, não tinha R$ 1 na conta bancária. Estava vendendo o almoço para comprar a janta, né? Raspando aí a colher para tentar ver se conseguia sobreviver. E hoje, com a SAF, voltou a ser protagonista do futebol brasileiro. Da mesma forma, você vê um Bahia, que também virou SAF, o Cruzeiro, que virou SAF, começou mal, mas já está reagindo, voltando a ser o Cruzeiro de sempre. Você tem o Flamengo, que finalmente tomou vergonha na cara e se arrumou a casa. E é claro que o Flamengo bem administrado vai sobressair financeiramente, obviamente. O Corinthians, quando fizer a mesma coisa, vai chegar no patamar do Flamengo, com certeza. O Palmeiras, com a Crefisa, com a Mecenas, como foi também com a Parmalat, continua bem administrado e vencendo, né? Você tem o Galo aí também, chegando junto sempre, o Atlético Paranaense. Então, o nível do futebol de clubes do Brasil, masculino, está cada vez melhor. Os estádios cada vez mais cheios, a média de público está aumentando, embora o valor médio do ingresso seja muito alto na maioria dos casos, né? Nós temos agora a Libertadores, né, nessa semana que vem, com jogos excepcionais aí, que vão pegar fogo. A expectativa é enorme, casa cheia em todos os jogos. Enfim, uma disputa entre as televisões para adquirir os direitos de transmissão. Enfim, tudo isso se reflete em quê? Em mais receita para os clubes. Ok? Falta resolver a questão da arbitragem, né? Que, pelo amor de Deus, a arbitragem está matando o futebol brasileiro e mundial. Você vê que o patrocínio Master também nas camisas
o valor deles tem aumentado significativamente, né? Está cada vez maior. Talvez inflacionado pelas bets, né? Não sei se continua assim, mas com certeza são patamares que nós não vimos há poucos anos atrás. Os naming rights aí de arenas também rendendo valores vultuosos aos clubes. Enfim, então você está tendo um futebol brasileiro masculino num patamar que nunca antes fora alcançado. A própria seleção masculina, mesmo vindo mal, mesmo decepcionando nas últimas Copas América também, enfim, ainda é um produto bastante rentável. Ainda é uma marca muito sólida do ponto de vista econômico, comercial. Então, é claro que qualquer coisa que envolva a seleção brasileira masculina vai gerar receita, vai gerar dinheiro, vai gerar marketing, vai gerar tudo possível e imaginável em cima dela. Afinal de contas, vivemos num regime capitalista, em que o lucro sempre é visado, que tem que ser mesmo, né? Não poderia ser diferente. Aí eu volto à pergunta inicial. Quando a Marta fala em apoio, o que ela está pretendendo? Que a Globo passe, digamos, numa quinta-feira ou numa terça, um jogo do futebol feminino após a novela? Derrubando a sua audiência? Sem captar patrocínio, porque sem audiência não há patrocínio? Qual empresa vai anunciar na Globo num produto com Ibope baixíssimo? Você quer que a Globo exiba o Campeonato Brasileiro em horário nobre, com estádios desertos, e que haja anunciante para isso? Você quer mostrar para o Brasil inteiro, em horário nobre, estádios desertos, um futebol de baixíssima qualidade, quase que inassistível, uma tortura que é assistir a um jogo de futebol feminino? É esse o apoio que a Marta quer? Queimar ainda mais o esporte? Quando você expõe um produto ruim às massas, a tendência é que a massa não vai consumir esse produto ruim. Então, você precisa, Marta, antes de querer que haja um patrocínio de uma bet milionária na camisa de um clube da Ferroviária, por exemplo. A Ferroviária é um clube que inexiste no futebol masculino praticamente, mas que se destacou no futebol feminino. Beleza, você quer que uma bet chegue lá e patrocine a Ferroviária com patamares similares a que patrocina um clube de Série A, por exemplo, masculino? É isso que você quer, Marta? O que você quer? Que o salário das jogadoras seja similar ao dos jogadores? Qual o retorno que você dá ao clube em termos financeiros? Quanto o Flamengo tem de lucro com o clube feminino dele? Se é que tem lucro. Então, quando a Marta fala em apoio, o que ela realmente quer? Algo artificial? Algo irreal? Porque o futebol masculino chegou no ponto que chegou após décadas de lenta e gradual evolução. E ela quer sentar na janela assim que chegou no ônibus? Assim que entrou no ônibus, já quer sentar na janela? Mal chegou e já quer sentar na janela? Como diria o Romário? Não, né? Vocês têm que esperar a hora de vocês. E aí, se você, Marta, quiser realmente conseguir esse apoio, você precisa lutar para que o produto futebol feminino melhore. Foi o que eu falei ontem, no vídeo de ontem. Você, Marta, como a rainha do futebol feminino, deveria buscar condições para que o produto fosse mais aprazível, fosse mais rentável. Você deveria liderar um movimento para mudar ou adaptar as regras do futebol para a versão feminina. Menos tempo de jogo, o jogo ficar mais dinâmico, diminuição da altura do travessão, substituições ilimitadas, por exemplo, relógio para toda vez que a bola sai, fim do impedimento, por exemplo, para que haja mais gols, para que o jogo fique mais animado, mais emocionante. Enfim,
Então, o que você como rainha do futebol feminino deveria lutar? Para que o esporte fosse adaptado à realidade feminina, a fim de torná-lo mais atrativo ao público em geral, tanto feminino quanto masculino, para que gradativamente o público possa se adaptar a essas mudanças, gostar das mudanças e começar a comprar o barulho, comprar a ideia. Agora sim, o futebol feminino está bom de se assistir. Sai gol toda hora, o jogo, como dura menos tempo, é mais dinâmico, elas correm mais, elas têm um condicionamento físico melhor, as substituições ajudam na tática, na dinâmica do jogo. Quem saiu pode voltar, por exemplo, uma jogadora mais veterana pode sair no primeiro tempo e voltar no final do segundo tempo. Enfim, pode descansar e voltar. São testes na regra, conforme eu falei ontem, que poderiam ser implementadas no futebol feminino a fim de torná-lo mais atrativo. Aí sim, esse apoio que ela tanto quer, a médio prazo, a longo prazo, seria revertido em vantagem financeira. Porque aí o futebol feminino se tornando mais rentável em termos econômicos, evidentemente, automaticamente, o capitalismo é assim, é óbvio. Né? Se o produto passa a ser bom, passa a ser rentável, mais empresas vão se interessar por ele, e aí automaticamente ele tende a crescer, como cresceu o futebol masculino, como cresceu o vôlei no Brasil, como cresceu a ginástica no Brasil, etc, etc, etc. Ah, mas o Barcelona coloca 50 mil pessoas no Camp Nou para ver um jogo de futebol feminino. Mas lá a realidade é outra, eles já estão no estágio mais avançado de desenvolvimento, a cultura lá é diferente, o investimento lá é diferente, é tudo diferente. Aqui, o futebol masculino de clubes agora que está colhendo frutos de uma gestão um pouquinho melhor. Agora, lá eles já são mais organizados há décadas. Então eles largam na frente da organização deles lá no futebol masculino. Nós estamos atrasados 30 anos, estamos chegando agora. E eles, por serem mais organizados no masculino há mais tempo, conseguem também se organizar melhor no feminino. Então o feminino deles está à frente, porque o masculino deles também esteve à frente por muitas décadas. Né? Agora que o Brasil está começando a chegar num patamar que sempre deveria ter estado em relação ao seu futebol masculino. Você vê que hoje, por exemplo, inclusive eu vi recentemente na ESPN, né, uma reportagem de um ex-jogador argentino falando que a Série A argentina hoje é mais fraca que a Série B do Brasil. Por isso que o Brasil tem dominado e vai continuar dominando as Libertadores por muitos anos, já que River e Boca perderam, né, seu poderio em relação aos principais clubes brasileiros, porque hoje o Brasil está trazendo jogadores de fora, em vez de simplesmente só exportar, né? Por mais que nós não produzamos mais Ronaldinhos Gaúchos, Neymares da vida, Cacás, Robinhos, Romários, Ronaldos da vida, pelo menos a gente está conseguindo trazer bons valores lá de fora e tem saído menos daqui, né? Até porque nós não estamos mais produzindo pérolas à torta e à direita como até pouco tempo produzíamos, né? Então é isso. Quando a Marta fala em apoio, ela quer o quê? Ela quer que o futebol feminino evolua num ritmo muito mais rápido que o masculino. O masculino levou quase um século para evoluir. E aí, ela quer o quê? Que em 5 anos, 10 anos, elas estejam em patamar de igualdade com os homens? Desculpa, Marta, mas não vai rolar. Então, faça o que deve ser feito. Proponha mudanças nas regras do futebol feminino para tornar o produto mais atraente do ponto de vista econômico. E aí sim, naturalmente vocês vão colher os frutos, como o vôlei feminino colheu, como a ginástica feminina está colhendo e vai continuar colhendo, como o skate, como o surf vão colher, enfim, ok? Então é isso. E que haja menos demagogia e mais prática, né? E mais ação prática para que o futebol feminino chegue no patamar
em que elas querem e que elas merecem, porque realmente, né, são desbravadoras num país que é machista, num país que é misógino, é claro que é, não vou aqui negar isso, que há preconceito sim, embora cada vez menor, mas ainda há. Então, para elas conseguirem o lugar em que elas merecem estar, elas têm que fazer o certo. E o certo não é ficar arrotando vitimismo, mimimizismo, passapanismo por parte da mídia, tem que parar com isso também. Elas têm que ser cobradas, sim, caso queiram a igualdade com os homens, já que os homens são bastante cobrados, conforme eu falei ontem, né? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.